Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana de Caxambu. Que Deus abençoe sua vida. É um prazer mais uma vez termos esse encontro. Que seja um encontro agradável ao Senhor, primeiramente, mas que seja um encontro também que possamos falar ao seu coração. E nós sempre pedimos para que Deus esteja nos abençoando. A nossa dependência está no Senhor e não em nós. Portanto, vamos orar para que possamos entender a palavra do Senhor, compreender qual é a vontade do Senhor para conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder ter a tua palavra em mãos. E, mediante essa palavra, poder reconhecer a vontade do Senhor revelada para as nossas vidas. Nos dê a sabedoria, nos dê a compreensão, para que assim, ó Deus, não somente possamos ouvir a tua voz, compreender a tua voz, mas também, ó Deus, aplicar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, verso 33. Números, capítulo 13, verso 33. E a palavra do Senhor nos diz: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eu queria, mediante esse texto, meditar no tema, o inimigo das nossas almas. Nós temos muitos inimigos, internamente falando, mas esse inimigo que eu quero falar é exatamente sobre o perigo da baixa autoestima, principalmente para nós que conhecemos a palavra do Senhor. A baixa autoestima por si só ela já é nociva, porque atrapalha o nosso viver, atrapalha o nosso cotidiano, atrapalha o seu desempenho, atrapalha o crescimento, atrapalha os sonhos. Mas quando a gente, somado a tudo isso, quando nós temos diante de nós a palavra do Senhor, e temos tantas promessas que o Senhor fala aos nossos corações, mas quando nós não compreendemos essas promessas, ou nos sentimos menos em relação àquilo que o Senhor fala aos nossos corações, então nós estamos incorrendo em risco para a nossa vida. Alguns conceitos sobre autoestima, sobre baixa estima. A autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. A baixa autoestima, em contrapartida, se manifesta em pessoas naturalmente inseguras e ansiosas e provavelmente, devido a situações pontuais que ocorreram ao longo de suas vidas, contribuíram para impedir o saudável desenvolvimento da autoestima. A baixa autoestima também, ela é caracterizada por uma percepção negativa de si mesmo. Inclusive, se olharmos para Provérbios capítulo 23, a primeira parte do versículo 7, o texto diz o seguinte: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Pode ser expresso também por crenças que a própria pessoa vai se desenvolvendo no decorrer da sua vida, ou um forte impacto emocional. Crenças, por exemplo, quando você começa a dizer para você mesmo: eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, ou até mesmo uma sensação de incapacidade, ou uma sensação de que é muito difícil traduzir para você mesmo e para as pessoas os seus sentimentos, e com isso a pessoa, cada vez mais, ela vai se diminuindo para consigo, diante das pessoas e diante das circunstâncias. Somado a isso também, temos o sentimento de autocomiseração, que é um sentimento de autopiedade, de pena de si mesmo, que sente dó de si próprio e começa a se tornar vítima, vitimismo, coitadismo, achando que os problemas acontecem somente com você e outras pessoas não. Então, tudo isso vai somando para que a pessoa desenvolva uma baixa autoestima. Quando eu olho para esse texto de Números capítulo 13, o versículo 33, você percebe que há um sentimento de uma baixa autoestima, que ao contrário daquele sentimento que vai sendo desenvolvido
ao decorrer do tempo. Nesse caso aqui foi por meio de um impacto que eles tiveram. E esse impacto trouxe sobre eles essa visão negativa. E isso trouxe um problema muito sério para a vida deles. Você pega o capítulo 13, você começa a olhar para o capítulo 13, a palavra do Senhor começa a mostrar para nós o versículo 2 e o versículo 3, qual é a proposta do Senhor, o que o Senhor falou ao coração de Moisés, para que eles pudessem avançar e tomar posse da terra prometida. E os 2 versos dizem o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, o Senhor orientou a Moisés para que escolhesse um de cada tribo, os principais, os líderes, os príncipes, e eles iriam até a terra de Canaã, e eles estariam ali rondando, sondando aquela terra, e a missão era para observar se a terra de Canaã era uma terra boa ou má, se era cheia de matas ou não, se eram muitos ou poucos seus habitantes, se eram fortes ou fracos, se haviam ali estabelecido muralhas ou não. Então esse era o relatório que eles deviam prestar. E a palavra de Deus vai descrevendo ao longo desse texto que eles passaram 40 dias analisando todos os detalhes daquela terra. Mas o que nós precisamos entender desde já é que no versículo 2, o Senhor falando para eles o seguinte: envia homens que espiem a terra de Canaã, terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. A promessa é que o Senhor já daria aquela terra. Eles então estariam indo até essa terra, vendo então quais são os pontos fracos, pontos fortes, para montar-se uma estratégia para tomar posse. Mas o que nós vamos vendo aqui, na decorrência desse texto, é que num dado momento, eram 12 então que foram separados, chamado aqui os 12 espias. E até um dado momento, a palavra de Deus mostra que quando eles retornam depois de 40 dias, eles estavam num comum acordo. Eles estavam falando a mesma língua, dizendo que a terra era de fato boa, agradável, uma terra farta. E no versículo 23, descreve a prova que eles trazem dessa terra. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então o relatório começa sendo mostrado, dizendo que de fato a terra era muito boa, terra farta. Eles trazem um cacho de uva, que era carregado por 2 homens. Então eles apresentam provas de que de fato a terra era muito boa. Só que em dado momento, esse relatório entre eles começa a se contradizer. 2 continuaram se posicionando de que de fato a terra era boa e que mana leite e mel, e 10 começaram a se posicionar com as coisas negativas que eles viram naquela terra. E por conta disso, e por conta dessa imagem distorcida que eles tiveram em relação a eles mesmos, que eles tiveram em relação aos habitantes daquela terra, às fortalezas daquela terra, eles começaram a ser tomados e foram impactados ao longo dos 40 dias de uma forma negativa. E esse negativismo afetou 10 espias. E esses 10 agora vão relatar o que aconteceu ao longo desses 40 dias. E nós vamos ver então nesse texto as consequências que uma imagem negativa de si mesmo pode produzir, principalmente no que diz respeito à palavra do Senhor. Como se não bastasse a baixa autoestima ela afetar a nossa vida, no nosso cotidiano, nós vamos ver agora as consequências que isso traz também no âmbito espiritual e a nossa postura diante do Senhor. A primeira consequência, então, que eles começam a apresentar ao povo, eles começam a desprezar a bênção em detrimento do negativismo. Acompanhe capítulo 13, agora os versos 27 e 28. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Olha a sequência agora do texto, diz o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak.
Então perceba que no versículo 27, todos eles estão em comum acordo, dizendo, de fato, a terra é muito boa, uma terra farta, e apresentaram os frutos que eles trouxeram. E no versículo 28 aparece a partícula porém. Porém, esse porém ele coloca em contrapartida as promessas do Senhor. E eles começam então a desprezar a bênção que eles acabaram de trazer e mostraram para o povo, em detrimento desse negativismo. E eu quero que você entenda que, de acordo com que nós vamos lendo aqui o texto, apresentando essas consequências, você percebe um crescente desse relatório negativo e o que isso vai produzir naquele povo. Então, a primeira consequência é exatamente essa: despreza a bênção em detrimento do negativismo. Quando eles começaram então a olhar para o povo daquela cidade, que eram gigantes, que era um povo fortificado, que a cidade era fortificada, eles começaram então a dizer o seguinte: de fato a terra é muito boa, mas, porém, contudo, entretanto, e começa a colocar aqui condições para se tomar posse daquela terra ou não. Segunda consequência que nós vemos nesse texto é que qualquer fala de motivação é completamente desprezível. Acompanhe agora os versos 30 e 31, dizendo o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O verso 31 nos diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, quando eles começam, no primeiro relatório, na primeira fala deles, quando eles colocam apenas um porém, de fato a terra é boa, porém, agora vocês percebam no versículo 30, é que Caleb fez, quando o povo começou a murmurar, uma agitação no meio do povo, Caleb vem e faz o povo se calar e traz uma motivação para eles: eia, subamos, possuamos, certamente prevaleceremos contra ela. Apenas Josué e Caleb, tentando motivar o povo, mas em contrapartida, os 10 outros líderes começam a dizer o seguinte: não poderemos subir contra aquele povo. Antes era apenas um porém, agora eles começam a trazer uma assertiva: não vamos poder subir contra esse povo, porque eles são mais fortes do que nós. Percebam como que o negativismo afeta já o coração deles, porque agora estão dizendo que o povo daquela terra é muito mais forte do que eles. Ou seja, eles desprezaram qualquer palavra de Josué e Caleb e atentaram para aquilo que os 10 estavam falando. É o velho ditado, né? Será que a maioria sempre tem razão? O texto está mostrando que não. Vamos então para a terceira consequência de uma imagem negativa de si mesmo. O que isso pode gerar? Quanto mais se inculca o negativismo, mais espaço vai ganhando na vida. Acompanhe agora o verso 32, que nos diz o seguinte: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos ali são homens de grande estatura. Eles começaram com um porém, na segunda expressão eles falaram não, e agora no versículo 32, a palavra de Deus diz que aqueles 10 começaram a infamar o povo, a difamar aquela terra. Eles mesmos entram em contradição com a prova que eles trouxeram. Eles trouxeram os frutos daquela terra. Eles falaram que a terra de fato era boa, mas agora eles começam a falar que não é possível. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora. Primeiro eles falaram aqui que os moradores daquela terra eram mais fortes do que eles. Agora estão dizendo ao povo, àquela nação, que na verdade os moradores daquela terra devoram seus moradores. Perceba que eles estão vindo num crescente, só inflamando o povo, só difamando o povo, só esquecendo as promessas do Senhor. E isso vai trazer um sério resultado para eles. A quarta consequência que nós encontramos nesse texto é que eles menosprezam a si mesmos e engrandece a força do inimigo. Olha agora o versículo 33, que é o verso que nós lemos no começo. Também vimos ali os gigantes,
Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. Começaram a dizer porém, depois falaram não é possível, depois falaram aqui que a terra devora os seus moradores, começaram então a difamar e a inflamar de uma forma negativa, e agora eles olham para si mesmos e falam assim, nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e eles também nos viam como gafanhotos. Então eles estão aqui menosprezando a si mesmos e engrandecendo a força do inimigo. São 10 contra 2. E há uma nação inteira, uma nação muito numerosa, que está vendo o relatório dos seus próprios líderes. E isso vai trazendo cada vez mais uma consequência. E olha a próxima consequência, como é que isso chega agora num ponto muito sério. Toda uma nação foi afetada por aquele relatório negativo. O capítulo 14, verso 1, a palavra de Deus escreve o seguinte: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Quando eles ouviram um porém, quando eles ouviram um não, quando eles ouviram que a terra devora os seus moradores, e quando eles se colocaram que eles são tão pequenos diante desses moradores como gafanhotos, o resultado é que agora toda aquela nação está inflamada. E todos eles começaram a gritar em voz alta, houve uma histeria, o medo tomou conta e eles choraram a noite toda. Perceba como que o relatório vai ganhando o seu crescente, o negativismo vai ganhando sua força e ela vai chegando ao seu ápice. E o ápice, na verdade, acontece agora no capítulo 14, no versículo 2. É a última consequência que a gente vê, e olha que ponto que chegamos. A palavra de Deus diz no versículo 2 do capítulo 14: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. A última consequência é que eles estão agora ansiando pela morte. A palavra de Deus diz aqui que eles choraram a noite inteira. Depois eles se voltaram contra Moisés e contra Arão. E eles falaram para Moisés e Arão: quem dera vocês não tivessem nos tirado da terra do Egito. Quem dera se nós tivéssemos morrido lá na terra da escravidão. Ou até mesmo, quem dera nós tivéssemos morrido nesse deserto. Do que agora tentar tomar posse da terra prometida, terra que o Senhor falou que seria nossa, e ser esmagado e ser devorado por aquele povo. Então veja como que o negativismo foi tomando um tamanho forma e que eles desprezaram completamente a palavra do Senhor e agora estão até mesmo pedindo a morte para si. E o único meio de reverter um quadro tão nocivo como esse é nós nos atentarmos plenamente à palavra do Senhor, sem se importar aquilo que virá à frente. Veja qual que foi a reação de Josué e Caleb, apesar deles terem ouvido toda essa inflamação negativa, mesmo eles tentando silenciar os 10 e tentando motivar o povo, mas veja agora que eles vão tomar uma posição firme diante desses 10, e a palavra de Deus diz agora aqui no capítulo 14, dos versos 6 a 9, a posição de Josué e Caleb. E eles disseram o seguinte: e Josué filho de Num, e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não temais. Então esse foi o posicionamento de Josué e Caleb. Mediante todo aquele relatório negativo, eles continuaram crendo no Senhor. E eles estão agora falando ao povo: vocês precisam entender que de fato essa terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos dar essa terra. E mais, dizendo a eles: não sejam rebeldes diante do Senhor, não temam o povo daquela terra,
porque o amparo do Senhor retirou-se deles, o amparo do Senhor está sobre nós. Portanto, o Senhor é conosco, não temais. A única forma, então, de nós rebatermos todo esse negativismo que às vezes nós temos de nós mesmos em relação à vida, em relação ao fato de sermos cristãos, ao fato de termos a palavra do Senhor para nortear nossa vida, nós temos que nos posicionar como Josué e Caleb e entender que o Senhor é conosco, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é o nosso escudo. Nós somos como os pintinhos trazidos pela galinha debaixo das suas asas. Nós estamos protegidos, lógico que de uma forma figurada, mas nós estamos debaixo das asas do Senhor, protegidos. Nós temos promessas da palavra do Senhor dizendo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos crer nessa promessa. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não estou falando aqui de um pensamento positivista. Eu estou falando aqui de nós crermos na palavra do Senhor. Porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Senhor dos exércitos é o seu nome. Não é à toa que Salmo 46, verso 10, nos chama a uma quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que nós possamos então, não ter apenas um pensamento positivo, mas nos posicionarmos diante da palavra do Senhor. O que o Senhor tem falado ao seu coração no seu dia a dia? Olha quantas palavras, quantas promessas, quantas mensagens nós temos ouvido. E nós estamos dizendo para você também: creia nas promessas do Senhor. É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos obter vitória para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho. É assim que vem a prosperidade do Senhor. Vamos então orar, vamos clamar para que Deus nos ajude, para que tenhamos a posição de Josué e Caleb, e que não venhamos ouvir a maioria. Nem sempre a maioria tem razão, mas possamos ouvir principalmente o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra que mostra quais são as consequências de um vitimismo, de ficar nos rebaixando, Deus, mediante aquilo que o mundo tem falado para nós, diante daquilo que o próprio Satanás vai setando os nossos corações. Mas nós temos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é a âncora para as nossas vidas, a palavra do Senhor que é viva e eficaz. E eu clamo a Deus para que essa palavra, em nome de Jesus, ela verdadeiramente venha ao encontro dos nossos corações, ela desperte-nos, ó Deus, para essa realidade. Sim, o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas também disse: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E Jesus já morreu em nosso lugar, Jesus já ressuscitou, e portanto nós podemos dizer: sim, em Jesus nós somos mais que vencedores, porque Ele nos ama e porque as promessas estão se cumprindo. Ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe, Deus, a cada família, a cada coração que nesse momento está ouvindo essa palavra, e que sejamos, ó Deus, que os grilhões que estejam nos aprisionando, ó Deus, de tomar posse da vida eterna, de tomar posse, ó Deus, das bênçãos do Senhor, sejam quebrados em nome de Jesus. Que nós possamos exercitar nossa fé agora na palavra do Senhor, e não naquilo que os outros têm falado, Deus. Só o Senhor é a nossa força, só o Senhor é o nosso refúgio. No Senhor nós temos, ó Pai, tudo que nós precisamos. Portanto, eu quero clamar a Deus para que o Senhor abençoe cada vida e cada coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Não saia antes de deixar ali o seu like, o seu joinha, se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem para que cada vez mais essa mensagem vai rompendo barreiras e vai chegando até os confins do mundo. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se assim Deus permitir.